Este Mundo Tenebroso, Frank Peretti. Parte 1. Capítulo 14. Bem, pensou Marshall, mais cedo ou mais tarde vou ter de fazer isso. Quinta-feira à tarde, quando estava tudo tranquilo, ele se fechou no escritório e deu alguns telefonemas, tentando localizar a professora Juliane Langstraat. Ligou para a faculdade, conseguiu o número do departamento de psicologia, e falou com duas recepcionistas diferentes em dois escritórios diferentes antes de finalmente descobrir que Langstraat não estava e que o telefone da sua casa não constava da lista. Então Marshall pensou no prestativo Albert Dahr e ligou para o escritório dele. Dahr estava em aula, mas ligaria de volta se ele quisesse deixar recado. Marshall deixou um recado. 2 horas mais tarde, Albert Dahr ligou, e tinha o número do apartamento de Juliane Langstraat que não constava da lista. Marshall discou. A linha estava ocupada. A sala de estar do apartamento de Juliane Langstraat, iluminada apenas por um pequeno abajur, estava quase escura. A sala era quieta, cálida e confortável. As persianas estavam fechadas para evitar distrações, luz forte e qualquer outra perturbação. O telefone estava fora do gancho. Juliane Langstraat, sentada na cadeira, falava baixinho com a pessoa que estava aconselhando, sentada à sua frente. Você ouve apenas o som da minha voz, disse ela, repetindo a seguir diversas vezes a sentença baixinho e claramente. Você ouve apenas o som da minha voz. A cena prolongou-se por diversos minutos até a pessoa entrar em profundo transe hipnótico. Você está descendo. Descendo profundamente dentro de si mesma. Langstraat observava com cuidado o rosto da paciente. Então, estendeu as mãos espalmadas, e começou a movê-las para cima e para baixo centímetros do corpo da paciente, como se tentasse encontrar algo. Liberte o seu verdadeiro eu. Liberte-o. Ele é infinito. Está em união com toda a existência. Sim. Posso senti-lo. Consegue sentir minha energia voltando? A pessoa murmurou. Sim. Você está livre do corpo agora. Seu corpo é ilusão. Sente os limites do corpo se dissolvendo. Langstraat inclinou-se mais perto, ainda usando as mãos. Você está livre agora. Sim. Sim, estou livre. Posso sentir sua força vital expandindo. Sim, posso senti-la. Basta. Pode parar aí. Langstraat estava atenta, observando tudo cuidadosamente. Volte. Volte. Sim, posso sentir que está retrocedendo. Em um instante, sentirá que estou me distanciando de você. Não se alarme, ainda estou aqui. Durante os próximos minutos. Finalmente, disse, está bem, quando eu contar até 3, você acordará. 1, 2, 3. Sandilgan abriu os olhos, revirou-os atordoada, então respirou fundo, voltando completamente a si. Puxa vida, foi a sua reação. Os 3 riram ao mesmo tempo. Não foi tremendo? Perguntou Shawn, sentado ao lado de Langstraat. Puxa vida, foi tudo o que Sandy conseguiu dizer. Foi uma experiência totalmente inédita para Sandy. A ideia tinha partido de Shawn e, embora ela tivesse hesitado no começo, agora estava muito contente por haver concordado. As persianas foram abertas, e Sandy e Shawn se prepararam para retornar às aulas da tarde. Bem, obrigada por ter vindo, disse a professora Porta. Eu é que agradeço, disse Sandy. E obrigada por tê-la trazido, disse Langstraat. Que agradeço, disse Sandy. E obrigada por tê-la trazido, disse Langstraat a Shawn. Então ela se dirigiu aos dois. Agora, lembre-se, eu não os aconselharia a falar com ninguém a respeito disto. É uma experiência muito pessoal e íntima que a todos devemos respeitar. Sim, certo, disse Sandy. Shawn levou-a de volta ao campus. Era sexta-feira, e Anke estava sentado em casa, no canto que era o seu pequeno escritório, olhando ansioso em direção ao relógio. Marie geralmente cumpria a palavra. Ela tinha dito que estaria em casa antes que Carmen chegasse para o aconselhamento. Anke não tinha a menor ideia se havia espias vigiando a casa, mas nunca podia ter certeza. Tudo de que precisava era alguém achar que Carmen fora vê-lo enquanto Marie estava fazendo compras. O lado temeroso de Anke enxergava todo tipo de conspiração que os inimigos podiam estar tramando contra ele, tal como mandar uma mulher estranha e sedutora a fim de comprometê-lo e arruiná-lo. Bem, de uma coisa ele sabia. Se Carmen não se mostrasse genuinamente receptiva ao aconselhamento e começasse a aplicar soluções reais a um problema real, seria o fim dessa história. No que lhe dizia respeito, a campainha soava. Ele deu uma espiada pela janela. O Fiat vermelho de Carmen estava estacionado em frente. Sim,
Ela estava à porta, em plena luz do dia, bem à vista de 10 ou 15 casas. A maneira pela qual ela estava vestida aquele dia fez Anki pensar que o melhor era mandá-la entrar depressa, ainda que fosse apenas para ocultá-la à vista do público. Onde estava Marie? Marie não sabia se gostava dos novos donos da mercearia que fora do Joey. Não era o atendimento ou a administração. Estava tudo bem na maioria dessas áreas, e Maria achava também que levaria tempo para que viessem a conhecer todo mundo e vice-versa. O que incomodava Maria era a reserva óbvia quando ela lhes perguntava que fim levaram Joey, Carlotte e sua família. Pelo que Marie conseguiu descobrir, Joey, Angelina e os filhos deixaram Ashton abruptamente sem dizer a ninguém, e até aquele momento ninguém aparecera que soubesse pelo menos aonde eles tinham ido. Ora bolas! Ela saiu depressa da mercearia e dirigiu-se ao carro, um empregado da mercearia empurrando um carrinho de compras atrás dela. Ela abriu o porta-malas e observou o menino carregar as compras. Foi então que sentiu, subitamente, sem nenhuma razão aparente, uma inexplicável emoção, uma estranha mistura de receio e depressão. Sentiu-se fria, nervosa, um tanto trêmula, e não podia pensar em coisa alguma além de sair daquele lugar e correr para ir para casa. Triscal a estava acompanhando, guardando-a, e ele também sentiu a mesma coisa. Com retinir metálico e um lampejo faiscante, sua espada estava instantaneamente na mão. Tarde demais. De algum lugar atrás dele um golpe estonteante atingiu-lhe a nuca. Ele caiu para frente. Suas asas abriram-se de chofre a fim de equilibrá-lo, mas um peso incrível recaiu-lhe sobre as costas como um bate-estacas, prendendo-o ao chão. Ele podia ver os pés dos atacantes, como as patas cheias de garras de hediondos répteis, e o rubro tremeluzir de suas lâminas. Podia ouvi-los o chiar sulfuroso. Olhou para cima. Cercavam-no pelo menos uma dúzia de guerreiros demoníacos. Eram muito altos, ferozes, e possuíam ardentes olhos amarelados e presas gotejantes, ar de escárnio e riso gorgolejante. Triscal olhou para Marie. Ele sabia que a segurança da moça seria logo ameaçada se ele não agisse. Mas o que podia fazer? O que era aquilo? Triscal sentiu de súbito intensa onda de maldade rolando sobre si. Erga-no, disse uma voz de trovão. Uma mão fechou-se como prensa em torno do seu pescoço e o sacudiu no ar como se fosse mero brinquedo. Agora ele olhava todos os espíritos nos olhos. Haviam chegado a Ashton recentemente. Jamais Triscal tinha visto tal tamanho, força e desfaçatez. Os corpos eram cobertos de escamas espessas, semelhante a ferro, os braços ondulavam de poder, as caras eram zombeteiras, o hálito era sulfuroso e sufocante. Eles o voltaram para um outro lado e o seguraram firmemente, e ele encontrou-se face a face com uma visão de puro horror. Flanqueado por nada menos que outros 10 enormes guerreiros demoníacos estava um espírito gigantesco com uma espada curvada em S na monstruosa mão negra. Rafar. O pensamento percorreu a mente de Triscal como uma sentença de morte na antecipação de golpes, derrota, dor insuportável. A grande boca, abrindo-se num sorriso escarninho e hediondo, mostrou as presas, saliva aba pingava, e enxofre saía em nuvens repugnantes quando o gigantesco comandante galhofava zombeteiro. Está tão surpreso? Perguntou Rafar. Devia sentir-se privilegiado. Você, anjinho, é o primeiro a me ver. E como está hoje? Perguntou Anki, indicando à moça uma confortável cadeira no escritório. Ela se afundou na cadeira com um arrulho e um suspiro, e Anki começou a perguntar-se onde tinha deixado o gravador. Ele sabia ser inocente, mas era bom ter alguma prova. Estou muito melhor, respondeu ela, e a voz era suave e estável. Sabe, talvez possa me dizer por quê, mas não ouvi nenhuma voz falando comigo a semana toda. Sim, disse Anki, finalmente o que estávamos falando. Não era. Triscal olhou em direção a Marie. Ela estava agradecendo ao empacotador e fechando o porta-malas. Rafar observou Triscal, divertido. Entendo. Você é responsável pela proteção dela. Protegê-la de quê? Esperava estapear meras moscas. Triscal não teve resposta. O tom de Rafar tornou-se mais cruel e mordaz. Não, está enganado, anjinho. É com um poder muito maior que terá de se haver. Rafar bateu com a espada no chão, e Triscal sentiu imediatamente as mãos férreas de 2 demônios apertando-lhe os braços por trás. Ele olhou na direção de Marie. Ela estava procurando a chave da porta do carro. Estava entrando no carro. Outro demônio estendeu a espada e atravessou o capô. Marie tentou dar partida.
Nada. Rafar olhou na direção de uma lavanderia próxima, na frente da qual encontrava-se um sujeito jovem, ceboso, encostado a um poste. Triscal percebeu que o homem estava possuído por um dos capangas de Rafar, de fato, diversos deles. A um aceno de Rafar, os demônios entraram em ação e o homem pôs-se a andar rumo ao carro de Marie. Marie verificou as luzes. Não, ela não as havia deixado ligadas. Ela virou a chave e ligou o rádio. Tocou. A buzina tocou. Mas o que estava errado? Ela viu o sujeitinho chegando. Oh, ótimo! Enquanto Triscal observava impotente, os demônios guiaram o homem à janela do carro. Ei, belezinha, disse ele. Algum problema aqui? Maria olhou para ele. Era magricela, sujo, e usava roupas de couro preto e correntes cromadas. Ela disse através da janela. Ah, não, obrigada. Estou bem. Ele deu um risinho, olhando-a da cabeça aos pés enquanto dizia, por que não abre e deixa-me ver o que posso fazer? Anke não se sentia bem com a situação. Onde estava Marie? Pelo menos Carmen estava falando mais racionalmente. Parecia estar tratando os problemas de forma inteligente com genuíno desejo de mudar. Talvez hoje as coisas corressem de modo diferente, mas Anke não contava com isso. Então, perguntou ele, o que você acha que aconteceu com as vozes amorosas? Eu já não as escuto, respondeu ela. É uma coisa que você me ajudou a perceber, ao falar sobre elas. As vozes não eram reais. Eu estava apenas enganando a mim mesma. Anke foi muito gentil ao concordar. Sim, acho que tem razão. Ela soltou um profundo suspiro e olhou para ele com aqueles grandes olhos azuis. Estava tentando vencer a minha solidão, só isso. Acho. Pastor, você é tão forte. Gostaria de poder ser assim. Bem, a Bíblia diz, posso todas as coisas mediante Cristo que me fortalece. 1. Ah! Onde está sua esposa? Foi à mercearia. Deve estar de volta a qualquer momento. Bem, Carmen inclinou-se para a frente e sorriu com muita doçura. Estou realmente derivando força da sua companhia. Quero que saiba disso. Marie sentiu o coração bater com força. O que aquele sujeito faria a seguir? O homem inclinou-se de encontro à janela e seu hálito embaçou o vidro. Escute, boneca, por que não me diz o seu nome? Rafar agarrou Triscal pelos cabelos e puxou-lhe com força a cabeça para o outro lado. Triscal achou que o pescoço arrebentaria. Rafar soprou enxofre no rosto de Triscal, dizendo-lhe, e agora, anjinho, trocarei palavras com você. A ponta da longa espada subiu à garganta de Triscal. Onde está o seu capitão? Triscal não respondeu. Rafar, com safanão, voltou-lhe a cabeça e permitiu-lhe olhar na direção de Marie. O homem tentava abrir a porta do carro. Marie estava aterrorizada. Tateando, conseguia alcançar cada botão de trava do carro, e empurrá-lo segundos antes de o homem poder agarrar o trinco de fora. Ele tentou todas as portas, um sorriso malicioso no rosto. Marie tocou a buzina de novo. Um demônio já cuidara dela, não funcionou. Rafar torceu a cabeça de Triscal de volta, e a lâmina fria comprimiu o rosto do anjo. Perguntarei outra vez, onde está o seu capitão? Carmen ainda estava dizendo a Anke bem que o aconselhamento lhe estava fazendo, como ele lhe lembrava o seu ex-marido, e como ela estava procurando um homem com as suas qualidades. Anke teve de pôr um paradeiro no negócio. Bem, conseguiu dizer, afinal, você tem outras pessoas em sua vida que a fazem sentir-se importante no que diz respeito à força, apoio, amizade, esse tipo de coisas. Ela olhou um tanto chorosa. Mais ou menos. Tenho amigos que frequentam o bar. Mas nada jamais dura traço. Ela deixou os pensamentos fervilharem por um momento, então perguntou, você me acha atraente? O homem vestido de couro preto inclinou-se bem perto da janela de Marie, ameaçou-a com horríveis obscenidades, e a seguir começou a bater no vidro com uma grande fivela de metal. Rafar acenou com a cabeça para um guerreiro cuja mão passou através da janela de Marie e agarrou o botão da trava, pronto a erguê-lo quando Rafar desse a ordem. Os demônios dentro do rapazola estavam babando e preparados. Sua mão apoderou-se do trinco. Rafar assegurou-se de que Triscal pudesse ver tudo o que se passava, e depois disse, sua resposta. Triscal falou, afinal, gemendo, o freio. Rafar apertou mais ainda, chegando mais perto. Não, o freio. Marie teve uma súbita ideia. O carro estava estacionado numa ladeira. Não era muito forte, mas poderia ser suficiente para fazê-lo movimentar-se. Ela soltou o freio de mão e o carro começou a rolar. O sujeitinho não esperava por essa, esmurrou a janela,
Tentou dar a volta pela frente, a fim de deter o carro, mas o veículo começou a ganhar velocidade, e logo o homem percebeu que seus esforços estavam se tornando óbvios demais. Um robusto empreiteiro em pé ao lado de sua reforçada caminhonete finalmente percebeu o que estava ocorrendo e berrou: "Ei, seu malandro, o que você está fazendo?" Jafar viu o que acontecia, a raiva crescente fluindo pelo grande punho de ferro, apertando mais em torno de Triscal. O anjo achava que o pescoço arrebentaria a qualquer momento. Mas então Jafar pareceu ceder. "Cessar", ordenou ele aos demônios. Eles se afastaram, o homem desistiu de seguir o carro e tentou afastar-se como se nada estivesse acontecendo. Dalião começou a segui-lo e ele sai correndo. O carro continuou a rodar. Uma saída do estacionamento dava para uma viela que tinha uma ladeira razoável. Marie dirigiu-se para lá, esperando não cruzar com pedestres ou carros. Triscal viu que ela conseguiria salvar-se. Jafar também viu. O aço frio da sua lâmina pressionou a garganta de Triscal. "Muito bem, anjinho. Você salvou a sua protegida até uma ocasião mais oportuna. Deixo-o com apenas uma mensagem por hoje. Preste muita atenção." Tendo dito isso, Jafar soltou Triscal nas mãos dos capangas. Um demônio enorme, verrugoso, socou um punho de ferro no tronco do anjo que o fez revirar pelo ar, onde outro demônio o interceptou com um golpe da espada, abrindo um corte profundo em suas costas. Triscal volteou e caiu atordoado, nas garras de outros dois demônios do que socaram-lhe o corpo. Os dois demônios do que socaram-lhe o corpo flácido com punhos de ferro e o estraçalharam com as garras dos pés. Durante diversos horríveis minutos os demônios brincaram violentamente com ele enquanto Jafar observava impassível. Finalmente, o grande Baal rosnou uma ordem, e os guerreiros soltaram Triscal. Ele caiu ao chão, e a grande pata de Jafar pisou-lhe com força o pescoço. A espada enorme desceu com um floreio e descreveu pequenos círculos diante dos olhos de Triscal enquanto o demônio falava. "Você dirá ao seu capitão que Jafar, o príncipe da Babilônia, o está procurando." O grande pé de Jafar pressionou com mais força. "Você lhe dirá." De súbito, Triscal se encontrava sozinho, um farrapo flácido e roto. Com esforço, colocou-se em pé. A única coisa em que conseguia pensar naquele momento era Marie. Anque tomou com delicadeza a mão de Carmen, tirou-a de cima da sua, e a colocou cortesmente no colo da moça. Ele a segurou ali por apenas um instante e olhou bem nos olhos com compaixão, mas com firmeza. Soltando-lhe a mão, ele se reclinou de volta na cadeira a uma distância segura. "Carmen", disse com voz suave e compreensiva. "Sinto-me muito lisonjeado por você estar tão impressionada com as minhas qualidades masculinas. E realmente duvido que uma mulher com as suas qualidades tenha problema em encontrar um bom homem com quem construir um relacionamento permanente e significativo. Mas escute, não quero parecer abrupto, mas preciso enfatizar uma coisa aqui agora: não sou esse homem. Estou aqui como ministro e conselheiro, e temos de manter este relacionamento estritamente de conselheiro e cliente." Carmen pareceu muito perturbada e ofendida. "O que está dizendo?" "Estou dizendo que realmente não podemos continuar com estas consultas. Elas lhe estão causando conflitos emocionais. Acho que será melhor você procurar outra pessoa." Anke não poderia explicar por quê, mas mesmo enquanto dizia essas palavras, sentiu-se como se tivesse acabado o olhar gelado que Carmen lhe lançou. Calculou que ela havia perdido. Marie chorava, enxugava as lágrimas na manga e orava: "Deus Pai, querido Jesus, salve-me, salve-me, salve-me." O declive estava começando a nivelar, a velocidade do carro foi diminuindo, 25, 20, 15 km por hora. Ela olhou para trás e não viu ninguém seguindo, mas a essa altura estava apavorada demais para sentir alívio. Apenas queria chegar em casa. Então, atrás dela pela rua e cerca de 3 metros acima do chão, Triscal veio voando, as vestes refulgindo com ardente luz branca e as asas batendo depressa. Seu voo seguia um rumo incerto e as asas batiam em ritmo descompassado, mas mesmo assim ele estava decidido. Seu rosto estava marcado por profunda preocupação com o bem-estar da moça. Ele abriu as asas esfarrapadas, frementes, como o grande dossel e deixou que elas o freassem até parar enquanto se acomodava sobre o teto do carro. A essa altura, o veículo mal se movia. Marie simplesmente continuava a chorar e a gemer, sacudindo espasmodicamente o corpo em fútil tentativa de forçar o carro a continuar adiante. Triscal passou a mão pelo teto e a colocou delicadamente no ombro de Marie. "Acalme-se, está tudo bem agora."
Você está a salvo. Ela olhou para trás novamente e começou a se acalmar um pouco. Triscal falou-lhe ao coração. O Senhor a salvou. Ele não a deixará. Você está bem. A essa altura o carro havia parado quase completamente. Marie dirigiu para a beira da calçada e o encostou. Ela puxou o freio de mão e ficou sentada diversos minutos apenas se recompondo. Isso mesmo, disse Triscal. Conforte-lhe o espírito. Descanse no Senhor. Ele está aqui. Triscal escorregou do teto do carro, estendeu o braço através do capô. Encontrou o que estava procurando. Marie, disse ele, por que não tenta dar partida novamente? Marie, sentada no carro, pensava consigo mesma que aquela ignição burra jamais funcionaria. Que hora horrível para estragar, deixando-a em tamanho apuro. Vamos, instigou Triscal. Deu o passo da fé. Confie em Deus. Você nunca sabe o que ele pode fazer. Marie resolveu dar partida ao carro, mesmo tendo pouca fé de que alguma coisa acontecesse. Ela girou a chave. O motor deu uma volta, tossiu, pegou. Ela acelerou com força diversas vezes só para ter certeza de que ele continuaria funcionando. A seguir, ainda com grande pressa de chegar em casa e aos braços protetores de Anki, ela foi de cima do teto. Anki sentiu-se muito aliviado ao ouvir a batida da porta do carro. Oh, deve ser Marie. Carmen ergueu-se. Acho melhor eu ir. Agora que Marie havia chegado, Anki acrescentou. Escute, não precisa ir-se. Pode ficar mais um pouco. Não, estou de saída. Talvez fosse melhor eu sair pela porta dos fundos. Não, que tolice. Olhe. Eu a acompanho à porta. Preciso ajudar Marie a trazer as compras para dentro, de qualquer forma. Mas Marie tinha se esquecido das compras e só pensava em entrar. Triscal correu ao seu lado. Estava contundido e mancava, as vestes rasgadas, e ainda podia sentir o corte ardente nas costas. Anki abriu a porta. Oi, benzinho. Puxa, estava ficando preocupado com você. Então, ele viu-lhe os olhos cheios de lágrimas. Ei, o que? Carmen gritou. Foi um grito penetrar o coração, que fez cessar todo o pensamento e sufocou quaisquer palavras. Anki rodopiou nos calcanhares, sem saber o que esperar. Não, foi o grito estridente da moça, os braços protegendo-lhe o rosto. Está doido? Afaste-se de mim, ouviu? Afaste-se. Diante dos olhos horrorizados de Anki e Marie, Carmen afastou-se para dentro da sala, abanando os braços como que tentando proteger-se de algum atacante invisível. Saiu aos tropeções pela sala, revirando sobre o mobiliário, praguejou e soltou um jorro de horríveis obscenidades. Estava aterrorizada e enraivecida ao mesmo tempo, os olhos esbugalhados e vidrados, o rosto contorcido. Crioni tentou agarrar Triscal e detê-lo. Triscal estava glorificado e reluzia, as asas esfarrapadas enchiam o aposento e refulgiam como 1000 arcos-íris. Ele segurava uma espada brilhante na mão, espada que coruscava e cantava em arcos ofuscantes enquanto ele se debatia em feroz batalha contra a lascívia, um demônio hediondo de corpo escorregadio, cheio de escamas negras, como de uma lagartixa, e com uma língua vermelha que espadanava-lhe pela cara como a cauda de uma serpente. Lascívia defendeu-se a princípio, depois começou a devolver os golpes com sua brilhante espada vermelha, a lâmina em forma de meia-lua cortando arcos rubros no ar. As espadas se chocavam com explosões de chama e luz. Deixe-me em paz, estou lhe dizendo, berrou Lascívia, as asas impelindo-o como uma vespa presa na sala. Deixe-o em paz, gritou Crioni, tentando deter Triscal enquanto se mantinha fora do rumo daquela lâmina infinitamente afiada. Está ouvindo a minha ordem? Deixe-o em paz. Finalmente, Triscal retraiu-se, mas segurou a espada com firmeza e a manteve erguida à sua frente. A luz da lâmina iluminando-lhe o rosto irado, os olhos ardentes. Carmen acalmou-se, esfregou os olhos, e correu olhar pela sala com expressão amedrontada. Anki e Maria correram imediatamente e tentaram confortá-la. O que está errado, Carmen? Perguntou Marie, os olhos muito abertos e preocupados. Sou eu, Marie. Foi alguma coisa que fiz? Não tive a intenção de assustá-la. Não, gemeu Carmen. Não foi você. Foi outra pessoa. Quen. O que? Lascívia afastou-se, a espada ainda erguida bem alto. Crioni lhe disse, hoje não lhe daremos mais lugar. Suma, e não apareça aqui novamente. Lascívia dobrou as asas e circulou cuidadosamente em torno dos dois guerreiros celestiais e alcançou a porta. Eu já estava de saída mesmo, sibilou o demônio. Eu já estava de saída mesmo, disse Carmen, se compondo. Ah! Há má energia neste lugar. A
Adeus. Marie tentou chamá-la, mas Anki tocou o braço da esposa e deu-lhe a entender que o silêncio seria a melhor coisa no momento. Crioni segurou o Triscal até que a luz ao seu redor desaparecesse e ele embainhasse a espada. Triscal tremia. Triscal, repreendeu Crioni, você conhece as ordens de Tal. Estive com o Anki o tempo todo, ele se saiu muito bem. Não havia necessidade. Foi então que Crioni viu os muitos ferimentos de Triscal e o profundo corte nas costas. Triscal, o que aconteceu? Eu não podia deixar-me ser atacado por mais um deles, arquejou o Triscal. Crioni, o número deles é superior ao nosso. Marie finalmente lembrou-se de que estava prestes a chorar. Ela continuou de onde havia parado. Marie, mas afinal o que está acontecendo? Perguntou Anki, colocando os braços em torno dela. Apenas feche a porta, querido, bradou ela. Apenas feche a porta e me abrace. Por favor. Feche a porta.